Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e vocês não vão acreditar. O vídeo de hoje é pra falar sobre maquiagem. Sim, gente, o mundo não tá acabando, não vai chover canivete. Hoje eu vim falar de maquiagem no canal. Quando eu falo muito de make lá nos meus stories e quando eu falo de maquiagem lá, vocês pedem muito pra eu trazer essas dicas aqui pro canal. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar bastante em gostei, através do like, né, que eu fico sabendo se vocês gostaram do vídeo ou não. E hoje, gente, eu vou trazer pra vocês 10 dicas, 10 truques que eu aprendi aqui no YouTube e que me ajudaram muito, assim, a me maquiar. Eu vou colocar a minha tiarinha aqui. Eu não sou expert na maquiagem, vocês sabem disso, mas assim, eu me viro. E eu mudei muito a minha forma de me maquiar de um tempo pra cá. Eu percebo que a minha maquiagem, assim, tá um pouco mais, se pode se dizer, profissional. Não sei. Então eu vim dar esses truques pra vocês, essas dicas, são 10, tá bom? Então vocês vão anotando aí e vão colocando em prática. Primeira coisa, gente, primeira dica que eu quero dar, primeiro truque, isso eu faço todas as vezes que eu vou me maquiar. Como vocês podem ver, ó, o meu olho ele é muito vermelho, ele é irritado, hoje nem tá tanto. Então, sempre que vocês verem assim o meu olho bem clarinho, sabe que eu pinguei o Clario antes no meu olho. Eu já perguntei pra minha oftalmologista se pode, ela falou que sim, desde que eu... Calma que o olho fica bem vermelho, tá? Desde que eu não use com frequência. Então, uma vez na semana, não tem problema você usar. É um colírio assim que vende em farmácia mesmo, não precisa de receita. E aí você vai pingar antes de você fazer a sua maquiagem. Ele ajuda a deixar o olho assim também mais... sem lacrimejar tanto, sabe? Ó, gente, fica bem vermelho, mas calma que daqui a pouco sai tudo esse vermelho. E aí o olho fica bem clarinho e sai essa coisa feia. Segunda dica que mudou a cara da minha maquiagem e que eu não abro mais mão é usar primer. Gente, antes eu fazia maquiagem, eu não aplicava primer e a pele depois de um tempo ela começa a craquelar, né? E aí os dois que eu tenho usado muito é esse aqui, ó, da Ruby Rose, inclusive o meu tá no finalzinho. Eu paguei R$10 nesse primer, ele é muito bom, ele é siliconado. E outro que eu gosto muito também é esse Biang aqui, ó. E ele tem assim uma textura mais de sérum, ele é mais molhadinho. E aí eu sempre gosto, primeira dica então, né? Primeira não, segunda. Primeira foi do Clario. Segunda dica, aplicar um primer antes de aplicar a base. E aí eu aplico com a mão mesmo. Ultimamente, gente, eu tenho gostado muito de usar, de aplicar, na verdade, a base com a esponjinha. E uma coisa que eu não fazia antes, eu não aplicava com a esponjinha úmida. E assim, a esponjinha úmida, ela faz toda a diferença, pode acreditar. Façam um teste aí na casa de vocês. Então, a minha terceira dica pra vocês é essa. Quando vocês forem usar a esponjinha, tá vendo que a minha tá bem gordinha? É porque eu deixei ela bem úmida. Quando vocês forem usar a esponjinha, que vocês forem aplicar a base, molha antes a esponjinha com água, coloca ela debaixo da torneira, deixa ela bem úmida. Gente, a aplicação da base fica outra. Gente, adiantei aí a parte do corretivo, do contorno, tá? As partes que eu não tinha nenhuma dica pra dar pra vocês, eu vou gravar rapidinho. A próxima dica, essa que salva a minha vida, é pra fazer o blush durar mais. Eu já dei essa dica, inclusive, lá nos meus stories, o pessoal adora. Sempre o pessoal faz e me marca lá nos stories. Vocês sabem que a primeira coisa que sai da maquiagem é o blush. Eu não sei por que isso acontece. Então, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês
vocês é aplicar um blush cremoso embaixo do blush em pó. Se você fizer essa junção, você vai ver que o seu blush dura o dia todo. Sim, acreditem. Então, o que eu faço? Ó, eu pego o blush cremoso. No caso, eu vou usar esse Instick da Vult. Esse é na cor 04. Aí, ó, depois que eu aplico o blush cremoso, eu venho com o blush em pó. Coloco por cima e vocês não têm noção, gente. Isso aqui é um dos truques que eu mais gosto. É um dos truques que mais salvam a minha vida, porque eu amo blush. Antes eu não curtia muito não, hoje em dia eu gosto bastante e dura o dia inteiro. Aí se você sentir que você pesou a mão, depois você vem dando assim, ó, uma batidinha com pincel de base. E é isso, gente. Vocês vão ver. Isso aqui vai durar o dia inteiro. A quinta dica, o quinto truque que antes eu não colocava em prática na minha vida e hoje eu coloco em prática em todas as minhas maquiagens é aplicar iluminador. Se você não tem o hábito de usar iluminador, comece a usar. Nem se fosse um bem discreto, um bem levinho. E aí, ó, eu sempre aplico aqui. Olha a diferença que dá. Já traz um glow. Aí eu coloco um pouquinho aqui na maçã, venho trazendo. Gosto de colocar aqui na lateral também, ó, mas bem pouquinho. Sempre coloco no queixo. Olha o queixo, que coisa mais linda. Coloco aqui um pouquinho também. Um pouquinho, não esse tanto que eu coloquei. Misericórdia. E um lugar que eu não abro mão de colocar é na pontinha do nariz. Aí no nariz eu sempre gosto de colocar assim com o dedo. Olha como o nariz já dá aquela arrebitadinha, gente. Ó, o lado da pele que tá com o iluminador. Olha que coisa linda. O lado da pele que tá sem o iluminador. A próxima dica agora é para as sobrancelhas. Vocês sabem que eu tenho micropigmentação. Eu sempre gostei da minha sobrancelha assim bem preenchidinha, foi por isso, é um dos motivos de eu ter feito a micro. E uma coisa que eu aprendi, gente, é que na sobrancelha a gente não pode colocar um tom muito escuro, porque senão vai pesar o olhar, vai deixar o seu olhar super carregado, dá aquela impressão assim que você tá brava, sabe? Você fica com um semblante pesado. Então hoje uma coisa que eu aprendi é usar, né, duo assim de sobrancelha, nunca aplicar sobrancelha, sombra preta. Eu lembro que teve uma época que eu gostava de colocar, gente, imagina só, eu gostava de colocar sombra preta na sobrancelha, porque como eu falei, né, eu sempre gostei dela mais preenchidinha assim, ó. Então a minha dica pra vocês pode sim preencher a sobrancelha, deixar ela bem marcadinha, mas cuidado para não pesar a mão, porque se você colocar uma sombra muito escura, seu olhar vai ficar pesado, não vai valorizar, você não vai ficar bonita. Bom, gente, agora para fazer os olhos eu não tenho nenhum segredo. Eu vou fazer um olho bem básico aqui com essa paletinha. Essa aqui é da Ruby Rose. Então eu vou acelerar um pouco essa parte do vídeo, porque eu acho que essa parte não tem muito segredo, né? Cada um faz do jeito que tá acostumado, que se sente melhor. Então eu vou fazer os olhos aqui, a sombra, e aí na hora que eu chegar na parte dos cílios, aí eu volto aqui pra dar umas dicas pra vocês, assim, coisas que me ajudam muito a colocar os cílios, facilitaram muito. E agora, as últimas dicas eu deixei separadas para o bendito cílios. Eu sei que muita gente tem pavor, né, desses cílios, então eu quero dar dicas assim para vocês que fizeram eu conseguir colocar cílios, porque antes eu não conseguia. Primeira coisa que você vai fazer quando você comprar os seus cílios, tirar ele de dentro da caixinha, é medir os cílios no tamanho do seu olho. Nunca os cílios vai vir no tamanho que já é o seu olho. Então você pode sim, você deve cortar. Nunca você vai cortar no início dos cílios, você sempre vai cortar no final. Outra coisa, a próxima dica, a 8ª dica que você vai fazer, e assim você vai conseguir colocar os cílios com mais facilidade, é colocar a colinha nos cílios e esperar secar. Muita gente passa a colinha e já quer vir colocando no olho, e gente, isso é impossível. Você não vai conseguir colocar de forma alguma. Então tem que colocar a cola nos cílios, e quando você vê que a colinha começou a ficar transparente,
tá no ponto de você colocar no seu olho. Nona dica, penúltima dica, que também me auxilia muito demais, é antes de colocar os cílios, aplicar máscara de cílios nos meus cílios naturais. E pode ser assim de qualquer jeito, tá? Não precisa ter regra para aplicar não. Passa aí de qualquer jeito, porque quando a gente coloca a máscara de cílios nos cílios, fica meio molhadinho, né? E aí na hora que a gente colocar os cílios postiços, com esse molhadinho da máscara, a gente consegue unir os nossos cílios naturais aos cílios postiços. Pronto, gente, colinha seca. Agora sim chegou o momento de eu colocar os cílios. E a última dica que eu vou dar pra vocês é usar uma pinça para colocar os cílios postiços. Antigamente eu tentava colocar assim com o dedo mesmo, eu não conseguia, e hoje em dia eu coloco com a pinça e isso me ajuda muito. Eu sempre começo aplicando assim, ó, no meio dos meus olhos. Eu vou chegar mais pertinho para vocês verem. Eu sempre começo colocando no meio e aí eu coloco bem rente aos meus cílios. E aí depois com a pinça, gente, eu venho colocando as pontinhas, ó. Aí sim, agora eu venho com os dedos e vou apertando até eu unir os meus cílios, os naturais, aos postiços. E olha a diferença que dá, gente. Dá muita diferença, né? É o que eu falo pra vocês. Os cílios, ele traz, assim, esse ar profissional para maquiagem. Por isso que é importante vocês treinarem e aprenderem a colocar aí na casa de vocês, porque olha a diferença, dá muita diferença, né? E é isso, gente. Agora eu vou aplicar um lip tint, um gloss e daqui a pouco eu volto aqui com a maquiagem finalizada para vocês verem o resultado final. Gente, olha só a maquiagem, ficou pronta. Olha que linda. Realmente, né, os cílios dá essa diferença na maquiagem, o iluminador. Eu espero que vocês coloquem em prática aí na casa de vocês. Como eu falei, eu não tenho audácia nenhuma de achar que eu sou uma maquiadora profissional. Eu sei que eu não sou. Eu realmente venho aqui bater um papo com vocês como se eu estivesse dando uma dica pra uma amiga, sabe? E é isso então, meus amores. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, essa forma assim de gravar bem pertinho, bem informal, não esquece de clicar em gostei. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!